noite, nosso estudo acerca do Adventismo do sétimo dia. Nós estamos em primeiro plano, estudando agora sobre a lei de Moisés e a sua eficácia. Eu creio que esta parte é uma parte importantíssima, é uma parte que vai dar base para os irmãos, exatamente para combaterem as heresias do Adventismo. Na quarta-feira passada, nós estudamos em Gálatas, capítulo 3, mostramos aos irmãos que a Bíblia Sagrada diz que a lei, ela serviu de aio, de pedagogo, de condutor, para nos levar até Cristo. E nos mostra que com a chegada de Cristo, não havia mais necessidade de ninguém nos levar a Cristo. Principalmente, amém, porque segundo a Bíblia Sagrada, somos levados a Cristo pelo amor de Deus e através do convencimento que o Espírito Santo traz à pessoa para trazer a pessoa até Cristo. Nós vimos também em vários textos da Bíblia Sagrada que a palavra nos mostrou que nós temos um grande mestre, um grande ensinador, que se chama Jesus Cristo. Então não são mais os ensinos de Moisés, não são mais os ensinos dos profetas, mas os ensinamentos de Jesus Cristo. E quando pensamos nisso, os sabatistas, eles gostam muito de citar o texto na carta do apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 1, capítulo 2, desculpem, e versículo 4. Eles citam este versículo de uma forma afrontosa, dizendo que há necessidade e que o Novo Testamento afirma acerca da guarda da lei. Eu quero examinar de início esse texto com os irmãos, para que quando o sabatista se aproximar de vocês, citar esse versículo bíblico, vocês tenham a base bíblica correta para refutar. O versículo 4 da primeira carta de João, do capítulo 2, versículo 3 e 4 diz o seguinte: 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. O versículo 4 diz: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Em primeiro lugar, qualquer texto isolado da Bíblia, sem contexto, pode trazer uma confusão muito grande. Quando nós começamos, logo no capítulo 2,
nós vamos ver o seguinte, que aqui não se trata de Deus o Pai. Aqui se trata de Jesus Cristo. O capítulo 2 começa dizendo o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. E nisto sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem? Jesus. Conhecemos quem? Jesus. Conhecemos Jesus. Aqui não é o conhecimento de Deus, conhecemos Jesus. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Esses dois versículos de início abrem o contexto exatamente para exemplificar a vida cristã, a vida do novo nascimento. Versículo 5 diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, palavra de Cristo, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Versículo 6: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Você vê que vai fazendo um paradigma com a vida de Cristo. Versículo 7: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. E agora ele vai tratar a partir do versículo 10 desse mandamento novo. E o mandamento novo, versículo 9, é exatamente aquilo que se chama o amor. É esse o mandamento que é tratado aqui. Se vamos continuar o texto, vocês vão ver exatamente isso. Trata da vida cristã e do amor. O amor para com o irmão. Versículo 15, o amor para com o mundo, que não deve ser. E vai mostrando tranquilamente isso. Mas de repente, meus irmãos, pode ser dito o seguinte, quando trata aqui do mandamento, e mandamento de Cristo. Qual é o mandamento de Cristo? A Bíblia é muito clara. Quando nós abrimos o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, quero que os irmãos o façam, e Mateus também, mas eu separei Marcos e Lucas. Vamos primeiro para Mateus. Mateus capítulo 22. Acharam? Digo amém. Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 22. Versículo 37. Não é 22? 22, 36, a partir de 36. 22, 37. É, 22 a partir do 34. A partir do 34. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Os saduceus eram aqueles judeus que acreditavam na lei de Moisés, mas não acreditavam na ressurreição dos mortos.
doutor da lei interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento? Jesus vai responder acerca de mandamento. Mestre, qual é o grande mandamento? Segundo Ellen White, que teve a visão da arca do testemunho com os mandamentos ali dentro, havia um círculo, uma areola de luz muito forte, o quarto mandamento: sábado. Segundo ela. Agora, Jesus vai falar sobre os mandamentos. Eu disse para os irmãos que os mandamentos estão divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo dos mandamentos é acerca do relacionamento do homem com Deus. Segundo grande grupo, o relacionamento do homem com o ser humano com o ser humano. E agora Jesus vai tratar exatamente, vai pegar os 10 mandamentos e vai fazer uma suma dos 10 mandamentos. Então a Bíblia diz o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento? Versículo 36. Grande mandamento aonde? Na lei. Olha que não deixa dúvida. Ele perguntou: qual o grande mandamento? Na lei. Tu não faz lei cerimonial e lei moral como os adventistas fazem. Aqui engloba tudo. E nesse englobar, Jesus dá a seguinte resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Primeiro grande mandamento. Ele diz: este é o primeiro e grande mandamento. Versículo 39, Jesus diz: e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tivesse parado aí, podia haver alguma dúvida ainda. Mas Jesus diz uma frase que é decisiva no versículo 40. Estão todos com a Bíblia aberta? Versículo 40. Vamos recitar juntos? Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos recitar mais uma vez? Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus falou aqui? Que ele pegou os 10 e disse: olha, eu só quero 2 mandamentos. Então ele pegou esses 4 mandamentos referentes a Deus e colocou como primeiro grande mandamento. Pegou os outros 6 mandamentos e disse: estes são semelhantes, não são iguais. Semelhante é parecido. Não é? Então, este é o primeiro grande, e esses são semelhantes. Vamos examinar o texto de Marcos, capítulo 12, para depois nós fazermos um comentário. Marcos, capítulo 12, versículo 28 em diante. Acharam? Digo amém. Aproximando
aproximando-se dele um dos escribas, o texto de Mateus diz que era um fariseu. Aqui acrescenta mais uma qualidade, escriba. Além de fariseu, ele era um escriba. O que é o escriba? É o homem que escrevia a lei, responsável de fazer a cópia da lei. Era o escriba, era o escrivão. E a Bíblia diz o seguinte: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, quer dizer, que ouviu ele discutindo com os fariseus, com os saduceus, sabendo que tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Se fosse a Ellen White, responderia: guardar o sábado. Sabatista diria a mesma coisa. Jesus vai dar a mesma resposta. E Jesus respondeu: no primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora, esse restante eu queria que vocês lessem comigo. Não há outro mandamento maior que este. Vamos de novo? Não há outro mandamento maior que este. Jesus não mandou guardar o sábado. Ele reduziu todo em 2 mandamentos. Lá em Mateus, para os fariseus, para o fariseu, Jesus disse o seguinte: disto aqui depende toda a lei e os profetas. Para o saduceu, ele disse: olha, não existe nenhum mandamento maior do que esse. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mostrando os mandamentos. Está certo? Jesus está citando um mandamento. Exatamente, Jesus está mostrando isso de uma forma muito clara. Continuemos. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6, aqui nós estamos no período da grande tribulação. E agora Deus vai se manifestar, porque o livro do Apocalipse, quando nós abrimos o capítulo 1, no versículo 1, diz o quê? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e ele manifestou ao seu servo João. Não é isso, pastor? Versículo 1 não diz isso? Revelação dada por Deus a Jesus Cristo, para que João tomasse conhecimento e trouxesse até nós. Então, o que nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, é uma parte dessa revelação. E nessa revelação nós vamos ver qual o interesse de Deus para com o povo.
Não vou entrar no mérito da grande tribulação, no porquê dela, mas nós sabemos que a grande tribulação foi exatamente será provinda por causa de um desafio do povo judeu ao próprio Deus. Eles disseram, como Jesus na crucificação, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles chamaram para si a grande tribulação. E agora Deus revela a Cristo para que revele a João o que vai acontecer e como estas coisas devem acontecer. Interessante que a Bíblia diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu. E ele tinha o que, irmãos? O Evangelho eterno. Veja bem. Depois de Cristo, Deus não se interessou pelo restabelecimento de algumas coisas. O Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Se a lei fosse um objeto do interesse de Deus para os gentios e para a humanidade, a pregação não seria do Evangelho eterno, mas seria o quê? O restabelecimento da lei em todas as nações, para que conhecessem Deus através daquele plano. Mas não era esse o plano de Deus. Evangelho, nós já sabemos o que é. Teologicamente, são as boas novas de salvação. E não acerca da lei. Então, quando nós olhamos e de repente vem uma mensagem do Evangelho eterno a ser esclarecida, está no versículo 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Tem alguma coisa de lei o Evangelho eterno? A mensagem do Evangelho eterno tem alguma coisa de lei? Ou é simplesmente a graça de Deus manifestada durante a grande tribulação? Mesmo que a salvação durante a grande tribulação seja penosa, mas ainda é um ato da graça de Deus, e revelado exatamente para que muitas pessoas durante a grande tribulação possam receber Cristo e possam ter a sua vida mudada através do poder do Evangelho de Cristo. Engraçado, eu não encontro a lei no Novo Testamento mandando ser guardada, eu não encontro durante a grande tribulação, Deus tem um plano restaurando a lei novamente para ser guardada. Mas eu encontro o Evangelho que é chamado de Evangelho eterno. Porque o Evangelho eterno, meus irmãos, ele começou no pacto da glória, na eternidade anterior com Deus, quando houve o planejamento da salvação do homem, porque Deus, sendo onisciente, tanto Pai, Filho e Espírito Santo, ele já sabia na queda do homem o que ia acontecer. E aqui é planejada a salvação na glória. E esse Evangelho vai se manifestando no meio das dispensações,
Você vê no próprio Éden a primeira grande manifestação do Evangelho. O Evangelho eterno sendo pregado no Éden. Quando o Senhor disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Tu lhe ferirás ao calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Ali já era a pregação do Evangelho eterno no Éden. Eu podia perpassar por vários vultos do Velho Testamento mostrando a pregação eterna do Evangelho eterno. A Bíblia diz que nós não somos filhos de Deus através de Israel. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus através de Abraão. Que Abraão é chamado de crente. Interessante. Você vê no passado a ceia sendo celebrada de uma forma sutil que muitos não entendem, na manifestação do Evangelho eterno. Por acaso, quando Abraão esteve com Melquisedeque, o que foi que Melquisedeque serviu a Abraão? Pão e vinho. Ali estava o Evangelho eterno, ali estava representado Cristo, o seu corpo e o seu sangue, como Jesus fez muito depois, quando estabeleceu a ceia. Pão e vinho. Interessante, mas eu não quero me prender a esse fato. Então o Evangelho eterno. Mas pastor, e a lei? A Bíblia diz que a lei é boa, é justa e é santa. Eu não posso combater a lei, mas eu posso falar sobre a perda da eficácia da lei. É aquilo que eu disse na reunião passada, eu acho que já tínhamos desligado aqui quando conversamos, porque o irmão até é advogado, não é? Não sei o que essa igreja faz com tanto advogado. O irmão até é advogado. Também ele olhou para mim e falou o seguinte: mas eu falei: não, irmão, vou abrir, porque o senhor entende quando eu vou abrir agora. Nós temos a Constituição Federal. Nela existem algumas cláusulas pétreas. Mas quando eu falo na Constituição, a Constituição antiga já era, e nós temos, de um certo tempo para cá, uma nova Constituição. Só que ela manteve algumas leis, e retirou algumas e colocou outras.